Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Hoje, quarta-feira, uma noite maravilhosa. Nós estamos aqui nos reunindo, né, numa quarta-feira de cinza sem carnaval, né, e para poder estudar, né, continuar a estudar a nossa doutrina, que muito vem nos consolar, né, nos trazer os ensinamentos do Cristo. E hoje a gente tem, para trazer essa mensagem, né, o nosso amigo lá do Antenor de Paula Carneiro, Joaquim Belisário Batista, que vai falar sobre perseverança. Então, a gente conta com você hoje, Batista, né? Daqui a pouquinho ele fala com a gente vai ouvir uma música e, em seguida, a prece com Júlio Filho. Trazias o coração repleto de esperança, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltar-se os olhos para o céu, como ainda há, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá pra trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá pra trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro, teus sonhos germinando no futuro. Jesus, mestre querido, amigo de todas as horas, de todas as ocasiões. De fato, mestre, é preciso perseverança.
para que possamos acender a nossa luz, mesmo que doa, a fim de que possamos ver os nossos sonhos germinando no futuro. O Senhor nos ensinou, Mestre querido, que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, que o Senhor ali estaria. E cá estamos nós, Senhor, mais uma vez, reunidos em teu santo nome, conscientes da sua presença entre nós, ainda que mais não seja através dos seus amoráveis mensageiros, para iluminar as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que as lições que nos serão passadas e que trataremos na noite de hoje, possamos colocá-las em prática na primeira oportunidade, o mais breve possível, e que ela passe a fluir na nossa massa sanguínea. Envolve-nos, Mestre querido, envolve o nosso companheiro, nosso irmão Joaquim Belisário Batista, e ser conosco, Mestre, em mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Joaquim. É sempre um prazer dirigir a palavra a esses irmãos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, privado temporariamente do abraço, da troca de energia física, mas não proibido, impedido, que a nossa mente vai incomensurável onde o nosso coração está. Então, sintam-se abraçados. Alegria muito grande sentir essa energia que vem de todos vocês. Hoje, nós vamos falar perseverança. Eu vou pedir permissão aqui para colocar a tela, né? Então, pode compartilhar, Batista. Compartilhar a tela. Compartilhar. Muito bem. Nós vamos aqui no cantinho. Até que ponto somos perseverantes? De que ponto temos uma noção, uma ideia? Se fôssemos botar um percentual, eu sou perseverante até a página 2? Não, eu persevero até a página 5. Chegariam à página 10, eu não ousaria. Dependendo do alvo, o que me faz perseverar vai depender do alvo, do que é que eu estou buscando. Então, vamos seguir. Perseverança. Considerações iniciais. Onde é importante ter perseverança? Perseverança é uma virtude que nós devemos colocar no nosso cotidiano, na vida em si. Porque senão nós vamos cair naquela do desânimo, da preguiça, que não leva a lugar nenhum. Então, os relacionamentos, a sociedade de uma maneira geral, como temos que perseverar? Às vezes nós encontramos alguma criatura que não nos dá muita alegria, temos dificuldade de relacionamento, mas temos que perseverar para conseguir pular esta barreira, esse obstáculo, porque seguindo o Evangelho de Jesus, temos que amar o próximo. E temos que ter tolerância. E para termos tolerância, quando o relacionamento não é lá muito saudável, a gente precisa perseverar. Perseverar em busca do equilíbrio, da tolerância, da comunhão. E essa situação de perseverar
ela nos acompanha no trabalho, no estudo, na saúde, nas metas que cada um de nós estabelece para si na própria vida. Então, são soluções que nós buscamos, sem perseverar, não iremos a lugar nenhum. Na casa espírita, ou na causa espírita, aí que a perseverança tem que aumentar de nível. Porque algumas criaturas até dizem, busca convocá-las, convidá-las ao entendimento da doutrina, e aí tem que ler muito. Tem companheiras aqui em casa, por exemplo, falar dos próprios santos aqui de casa, se você dá um livro para ler, eles olham o tamanho da letra e o tamanho do livro. Esse livro é muito grosso, esse livro é muito grande. Eu estou lutando para que eles leiam Paulo Estevam, mas está difícil. Porque não, vai demorar muito. A minha miudinha. Vejam como perseverar nas mínimas. Eu estou perseverando, eu estou tentando colocá-los para ler Paulo Estevam, até o fim da minha existência, será vitória. Porque eu acho que quem lê Paulo Estevam modifica o rumo da vida. Para mim, foi a bússola que mudou meu itinerário, mudou minha rota. Eu sou muito empolgado com Paulo Estevam. Então, vamos seguir. Perseverança. Perseverança, o conceito de perseverança é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos erros. Então, apesar de tudo estar dizendo que não vai dar certo, você persevera. É a virtude que contribui para o êxito da vida humana. Em todos os quadrantes. Temos que ter cuidado. Por pesquisa aqui, fiquei meio animado e apelei por uma série de autores, porque a perseverança, a teimosia está muito pertinho. Até quando somos teimosos ou perseverantes? E é uma questão de observar. Para o nosso estágio evolutivo, costumamos dizer, eu sou perseverante. O meu interlocutor é teimoso. Não, às vezes é o contrário. Eu estava brincando na reunião do Antenor, que as pessoas às vezes diziam, você é um cabeça dura. Mas quem me chama de cabeça dura também o é. Mas ele diz que não, ele diz que tem personalidade forte. Então, que prova que é preciso ter muito cuidado. Onde vai a perseverança e onde vai a teimosia. Então, buscando essa resposta, a perseverança, ela ouve as pessoas, ela raciocina, ela muda de itinerário se for necessário. O teimoso, porque o teimoso acha que sabe tudo, então ele não muda. E para começar, não fugindo o que eu sei fazer, que é contar história, e o Júlio gosta porque eu conto história, então vou agradar o Júlio. Um comandante de um navio, calma e solenemente, pediu pelo rádio que o comandante, ele está no carro, passe a rota 15 graus para o sul. Com toda a educação, o comandante do navio estava solícito. O responsável lá pela Canadá disse, não, mude você a rota 15 graus para o norte. O comandante do navio perdeu a solicitude e falou em alto e bom som. Sou o comandante do navio, tal nome do navio, tenho enquadros, tenho não sei o quê, estou defendendo a Marinha Americana e mude 15 graus para o sul, senão vou defender a minha embarcação com toda a veemência. E o outro comandante do Canadá respondeu, calme e tranquilamente, mude vocês a rota 15 graus para o norte. Aí o comandante perdeu a estribeira. Ameaçou, usou todos os impropérios, como eu botei aqui no script aqui, ele deu chilique.
Aí o comandante canadense disse: o senhor está falando com o farol. Câmbio. Ele estava sendo orgulhoso, presunçoso, estava perseverando, mas ele estava falando com o farol, não era com uma embarcação. E ele não deu nem tempo que o comandante lá do farol dissesse para ele que não era um navio que ele estava pela luz, era um farol. Então, ele não foi perseverante, ele foi teimoso. Porque ele não estava falando com outro navio, ele estava falando com o farol da base lá Então, isso traz para nós, para a gente observar, quando estamos perseverando ou quando estamos entrando no campo da teimosia, da falta de raciocínio, enfim, o cabeça dura, né? Que todos nós temos um pouquinho. Então, perseverança ficou claro para nós. E com cuidado ser perseverança. Pense nos grandes nomes da história. Cristóvão Colombo. Se Cristóvão Colombo tivesse dito: eu não posso estar certo, todas as pessoas estarem erradas, e se eu fracassar e me perder no mar alto, o que os outros vão dizer? Ele não pensou isso. Ele perou. E foi em frente. Thomas Jefferson, sucumbido às suas inseguranças, ele podia dizer: escreveu uma declaração de independência para o novo país? Nunca escrevi uma declaração antes. Mas ele perseverou. E a gente está vendo que são figuras da história que tiveram grande sucesso pela perseverança. Aí no meu texto diz assim: agora você pode reagir dizendo: mas eles são grandes e famosos. Eu não sou grande nem... Mas eles não eram famosos, até dar o passo que deram. Então, coragem é parceira da perseverança. E se a gente for buscar na história, eu anotei que tem muitas criaturas aqui. Mandela, Gandhi, que perseveraram. Coisas incríveis. Como é que o cidadão vai perseverar assim, sem grandes eloquentes de fazer? Não, eles perseveraram nos ideais. Então, Mandela é um exemplo maravilhoso, preso, humilhado, vilipendiado, jamais perdeu a esperança de libertação, com paz, com amor, nunca apelou para a violência. Contam que, quando ele foi solto, se tornou presidente do país, certa feita, ele foi almoçar num restaurante, com todo o staff que acompanha um presidente, e lá ele estava almoçando, quando ele verificou na mesa próxima que tinha um cidadão muito nervoso, que está aí fora e tal, percebeu e conheceu. Então pediu aos seus secretários na mesa e trouxessem o rapaz para almoçar com ele. E trouxeram o rapaz muito sem jeito, desconcertado, não queria de maneira, mas foi convencido e sentou-se à mesa com Mandela e fez a refeição. Quando ele se retirou, foi embora, agradecido, muito envergonhado, o staff de Mandela perguntou quem era esse cidadão. E Mandela disse: algoz, que tinha prazer de me fazer sofrer. E agora eu convidei para almoçar, como abraçá-lo e agradecer pelo tanto que ele me fez crescer. Olha só. Isso é amor. Isso é fazer ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Perseverar no bem. Livro dos Espíritos, questão 115. Deus criou todos os simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um determinada missão,
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Nesta missão é que eles encontram a pura e eterna felicidade. O que é isso? Perseverar. Todo o ensinamento de Jesus nos convida a perseverar, a insistir, a fazer, nunca desanimar. Então, a subpergunta dessa questão, que por incrível que pareça, há 30 anos, folheando o Livro dos Espíritos, não tinha percebido a piedade da subpergunta A dessa questão 115, que eu canso de falar por aí, ela diz o seguinte: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, como o percorrerem as diferentes fases da vida. Então, Kardec fez essa subpergunta e os espíritos responderam da seguinte maneira: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Estreitamento depende de sua maior ou menor facilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se alonga ao infinito. Então, veja, sim, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Crianças somos todos nós. Já Joana de Ângeles diz para nós que somos crianças em termos evolutivos. Então, a gente, quando nós outros não nos mantemos perseverantes, entusiasmados, buscando o conhecimento da doutrina espírita, nós nos somos ignorantes e imperfeitos. Aliás, é o nosso estágio, espírito imperfeito, por isso. Então, é imperioso que comecemos a sair dessa infância espiritual que nos encontramos, de nos rebelar, revoltar, sermos injustiçados, enfim, uma série de coisas, mudar de ser mais para esse centro, porque lá tem um fulano que não vai. A gente tem que se ajeitar, porque nós precisamos da casa espírita. A casa espírita não precisa. Então, tem muita criatura, tem um pensamento no Missionário da Luz, lá em Santa Cruz, que eu vi, muito interessante, que diz assim, eu não sei de quem é aquela frase, esse pensamento. Se você quer deixar o nosso centro, veja se vaidade, orgulho ferido. Se for, não vai não. Fique conosco, se cure primeiro. Depois você pode ir. Porque se você for nesse estágio em que você está, você corre o risco de estragar o grupo dos outros. E quanta gente a gente encontra por aí, agora estou lá, estou cá, não adianta, a gente é que tem que mudar. Às vezes a gente precisa mudar. E não mudar as coisas e mudar as pessoas, porque só a gente não vai mudar. Não adianta perseverar tentando mudar o outro. Persevere sim, tentando mudar a si mesmo. Porque o outro não é nossa tarefa. Nossa tarefa é nos melhorarmos a cada minuto. Então, companheiros, não esqueçam desse detalhe. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. E quando nós agimos como criança, por isso que Jesus lá na frente fala para nós que o céu para chegar ao reino do céu tem que agir como uma criança. Por quê? Porque a criança ela é ignorante e imperfeita no saber, mas ela não tem mágoa, rancor, ódio. Então a gente precisa ter essa situação. Nós vamos dar um salto para ver o que Vicente de Paula, São Vicente de Paula, fala para nós no capítulo 13, no item 12. Em 1858, no Evangelho, Vicente nos deu essa brilhante página que eu simplifiquei aqui para ter os dados mais importantes.
E ele nos conclama: homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um o quisesse, basta a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Companheiros, isso é chamado puxão nas duas orelhas. Grifei ali em cima, persuasivos, talvez um sinônimo de perseverante. Batista. E o que diz? Oi? Opa, me ouviu? Então meu microfone tá bom. O Júlio está com a mão levantada. Assim que você achar que ele pode falar, você nos avisa. Pode falar. Eu não estou vendo o Júlio aqui. Pode falar. De vez em quando a Patrícia vai escrever aí no chat, no bate-papo, quem está com a mãozinha levantada. Mas se você não perceber, a gente te fala, tá bom? Ótimo. Pode falar, Júlio. Então, quando você estava concluindo a primeira parte, antes de você trazer São Vicente de Paulo, passou aqui uma intuição, né? A gente recebeu aqui um insight que dizia para nós que a perseverança é uma virtude, a teimosia é um vício, mas ambos nos impulsiona para adiante. Certo. A perseverança porque faz com que sejamos sempre maleáveis, né? Tranquilos, e a teimosia porque vai fazer com que mais adiante a gente tome as cacetadas que a vida nos reserva e aí também funciona para nós como uma alavanca que nos impulsiona para frente, se nós soubermos tirar o aproveitamento do cascudo que a gente vai tomar da teimosia. Era isso que eu queria acrescentar a princípio, Batista. E muito bom essa sua invenção, porque é um detalhe muito interessante nisso. A meta que você almeja, aquilo que você quer fazer, se der certo, foi perseverança. Se der errado, foi teimosia. O julgamento vai ser esse, Júlio. Deu certo, é perseverante. Deu errado, teimoso pra caramba. Então, vai depender do resultado, para a gente ficar num ou no outro dessa virtude. Bom, mas eu estou preocupado agora, se me permite. Tem mais alguém, não? Então, vamos analisar aqui vou analisar aqui o Vicente de Paulo. Ele diz, em linhas gerais, que os espíritos só vêm nos dar comunicações, orientações, porque nós não percebemos que poderíamos aprender sem a presença dos espíritos, tão assintosamente diz aqui. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e virtudes é que Deus permite nos manifestemos até vós. Então, os espíritos se manifestam para nós apenas para nos dar esse estímulo, essa perseverança, vamos dizer assim. Porque ele diz aqui no parágrafo, mas se cada um quisesse, basta a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Então, vejam, falta para nós perseverança. Por isso é que os espíritos estão amildadamente nos encorajando, nos dando comunicações, páginas e mais páginas, para ver se a gente consegue. Porque se nós captássemos e aprimorássemos a nossa vontade de crescer, bastaria. É aquela questão do livro do Espírito. Por que o mal repuja o bem? Porque falta vontade. É o que diz aqui o nosso Paulo. A mesma coisa. Falta vontade. Então, as manifestações espíritas unicamente se reproduzem
para os de olhos fechados e corações indóceis. Olhos fechados porque não querem crescer, porque não querem compreender, porque não querem fazer na sua própria vida as mudanças necessárias para entender e aplicar o Evangelho de Jesus. Então, os olhos fechados, corações indóceis. Aí a gente busca, noutros arraiais, satisfazer corações indóceis de uma outra forma que não é muito cristã, né, vamos dizer assim. Então, eu achei muito interessante a página de Vicente de Paula. Eu tirei um trecho, mas ela está lá na íntegra, no capítulo 13, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É apenas uma reflexão, mas eu gostei muito da página de Vicente de Paula. E seguindo no nosso Evangelho, nós vamos ter uma outra página interessante que diz o seguinte: rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem a causa, visto que sereis recompensados no céu. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. O mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhe cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: olha, está passando para nós aqui uma observação muito interessante, porque às vezes a gente passa mais tempo da nossa existência no trabalho no bem, se preocupando com as observações das criaturas que sobre nós comentário ou tem algum comportamento que não nos agrada. Ele diz aqui para nós que a gente não deve se considerar ditoso, aborrecido por causa disso. Seguindo em frente, porque tudo que vos façam que não seja bom, não há problema nenhum, se a nossa intenção é servir ao Evangelho. É aquela simbolização mais tranquila. O cão ladra, a caravana passa, mas a gente fica tentando se degladiar com o cão. Isso não leva a lugar nenhum. Sua parte e deixa correr. A nossa felicidade, o nosso galardão, não estamos preocupados aqui na Terra. Nosso galardão tem outro tamanho, é de outro diapasão. Mas vamos seguir. Depois acrescenta. Então, Jesus diz isso, e aí tem esse depois acrescenta. Vamos ver o que ele acrescenta. Tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Isto é suporte corajosamente às atribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, enunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão da futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação do que deram prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste vossa recompensa. Então, perseverar, independente de esperar que essa perseverança nos dê o terrestre. Então, a dor, os problemas inerentes ao mundo de provas, expiações e ao corpo físico, não pode ser, não deve ser motivo de perder a perseverança. Porque nós não buscamos os bens terrestres. Nós buscamos a recompensa espiritual. Alguns companheiros pensam que os espíritas, por folhearmos o Evangelho, essas coisas, a gente abenece do bem bom, do colônia de férias. Não, absolutamente. Nós temos que
por todas as situações que são necessárias ao nosso crescimento, independente da perseverança na divulgação do Evangelho de Jesus, na divulgação dessa doutrina maravilhosa que nos leva a crescer do nosso conhecimento ainda, ou da nossa pouca perseverança. Nós temos aqui uma historinha para a nossa reflexão. Num determinado navio, hoje eu estou com ideia de navio, o chaminé colocaram muita cera, muita coisa, e ninguém conseguia subir ali. Subindo ali, e não conseguia. Todos desanimavam. A ideia cada vez se divertia mais, argumentando, não vai conseguir, é impossível, é muito difícil e tal. E aí, até que chegou alguma criatura que subiu como um pau de sebo antiga. E foram fazer uma pergunta e conversar com a criatura. Por que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu isso? E a criatura pura e simplesmente disse, não, eu consegui porque eu não ouvi. Então, ela só conseguiu porque ela não ouvia, ela era surda. Então, veja só, essas reflexões que a gente observou ali atrás. Quantas pessoas, quantas criaturas de argumentos ou de comportamentos que nos levam, que nos desencorajam a prosseguir caminhando. Pode servir para nós outros. Se nós estamos perseverantes no bem, se nós queremos caminhar mesmo, não tem como. Precisamos ficar surdo. Balbúcia que nos desencoraja. É o caso da Patrícia, que estava falando no início, sobre a dificuldade que ela tem de começar a falar e tal. Não vamos dizer para ela, não, é isso mesmo, é muito difícil, não deve. Não, não ouça essas informações. Se disserem isso para você, mesmo assim, continue. Não pense isso. Porque as pessoas são escoladas em desencorajar outro. Às vezes, usando de má fé, porque não conseguem fazer e ficariam tristes se o outro fizesse. Então, eu prefiro que eu não faço e o outro também não faça. Então, não ouça. O cão ladra, a caravana passa. Batista. Não podemos ficar. Opa! Posso? Assim que você concluir, eu estou aguardando para falar. Não, pode falar. Não, eu estava aqui pensando quando você diferenciou, né, a teimosia, a perseverança e a teimosia. Eu acho que um dos faróis, né, que devem nos guiar é a questão de quem está falando para nós, né? Para nós não fazermos ou para nós mudarmos o rumo, né? Quem são essas pessoas que tentam intervir no nosso foco, no nosso objetivo? São pessoas que nos amam, são pessoas que, além de nos amar, têm uma experiência de vida que vão realmente nos auxiliar, né? Porque a questão da gente, às vezes, está tão focado, tão encegueirado, aí você fala, não, se der errado é teimosia. Mas é porque, às vezes, eu fico pensando também, né, nas pessoas que são inseguras e, às vezes, ouve quem não está realmente bem intencionado, né? Então, acho que um farol importante é esse. Quem é que está falando para você, de repente, não persistir, né? E, às vezes, você realmente está crente que está abafando, está ali tão... como é que eu vou dizer? Tão empolgado, né, com algum objetivo que você quer alcançar. Aí vem alguém e te fala, pô, não faz isso não, como você mesmo está dando exemplo da Patrícia. Então, é importante a gente observar isso.
né? São os nossos amigos, são os nossos pais, mães, maridos, esposas, né? Que querem o nosso bem, né? Ou é aquele que quer te derrubar, né? Então é importante mesmo isso aí que você está falando agora e veio de encontro aí. Mas, às vezes, Jaque, mesmo a pessoa sendo do nosso relacionamento, nos amamos, ela não tem um livre conduto da gente dizer, não, ela está certa, só porque ela me... porque ela não. De repente, porque, por exemplo, eu passo muito por isso. A pessoa aqui em casa, eu já estou meio vivido, né? Vou fazer 80 anos agora. Como diz o Júlio, cascudinho. Estou cascudo. Aí a pessoa minha aqui, meu neto e tal, não vai não. Não, você vai fazer palestra. Ainda sábado fui fazer palestra lá no CEUC. Aí eu fico naquela. Eu sou perseverante, eu fui. Ele tem a maior boa vontade comigo, claro. Mas eu acho que eu tenho uma tarefa que eu não vou pendurar a chuteira, porque eu tomo meus cuidados direitinho e tal, dentro do limite, mas ele gosta de mim, eu tenho certeza. Mas eu desobedeci, eu não sei, teimoso ou perseverante. Porque o pessoal está com muito medo, e o Adão lá está fazendo para ele. Entra poucas pessoas, todo mundo de máscara, é um quadro meio diferente. Mas eu fui, eu não sei se fiz certo, fiz errado. Ele também não disse, não, eu estou fazendo. Então, mas eu digo porque se eu depender da minha esposa, do meu neto aqui, eu não vou, não. Mas eles dizem que eu sou teimoso, eu já peguei a carapuça. Eles falam, o senhor é teimoso. Eu estou achando que realmente sou. Mas olha só, uma coisa interessante. Madame Curie, que inventou a radioatividade, a X, essas coisas todas, a família dela não gostava, não, porque era um problema sério. Ela morreu jovem, com 60 e poucos anos, pela radioatividade, que ela não se preocupava, ela ia trabalhar na época da guerra, raio-x da turma, e não tinha grandes mesa, aquelas coisas todas, sala, não tinha, não, e ela morreu jovem por causa disso. Mas era um ideal. Então, nós vimos uma página do Evangelho ali. Se a gente volta aqui, perder a vida terrestre e ganhar a vida espiritual. Com certeza, vamos considerar, a meu juízo, uma Marte. Porque para defendidade, na época da guerra lá, batendo raio-x da turma lá, preocupou se ia desencarnar, se não ia. Será que foi negligência? Não sei. Mas a biografia, se vocês quiserem ver, dá lá, eu vi no Google aqui, Madame Curie. Achei muito interessante a perseverança dela, ela era física e tudo, e criou, enfim, criou e executou essa tarefa até o fim. E pegou lá uma determinada doença inerente à radioatividade. Quer dizer, são criaturas, espíritos, que estão realmente num padrão que as coisas materiais, terrestres, cuidam, mas o valor principal é bem lá em cima. Eu tenho um livrinho aqui que me acompanha muito, Parábolas de Boa Noite. Batista, deixa eu te interromper só um pouquinho. A Carminha está com a mão levantada. Muito bom. Fala, Carminha. Todo ouvidos. Isso tudo que vocês estão falando deu uma mexida comigo aqui. Porque a gente para pensar. Os primeiros cristãos lá no tempo que Jesus trouxe as mensagens, eles perseveraram apesar das consequências que eram drásticas, né? Eles eram jogados às feras, eram queimados vivos, eram supliciados por causa da fé. Hoje, a gente não precisa passar por tanta dificuldade assim para manter nossa fé. Aí vocês estão falando aí, eu estou lembrando um amigo que conversando comigo falou assim, será que o nosso compromisso enquanto espíritas
É só a gente se preservar dessa doença. Será que isso basta? A gente ficar aqui, eu tenho mais idade, eu fico aqui na minha casa, me protegendo da doença, também não quero levar a doença para ninguém, tudo bem, é até relevante. Mas vamos dizer que os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente, como esse exemplo que você deu, se eles se permitissem, né, se preservar da doença. Muitos sucumbiram ao vírus e estão lá salvando vidas, e estão lá na tarefa, trabalhando, né? A gente está um pouco encolhido por conta dessa doença, desse vírus, e às vezes eu fico com muita dúvida, sabe? Até onde, você falou de teimosia e perseverança, mas a palavra que me incomoda não é nenhuma das duas, é omissão. Até onde a gente não está se omitindo, né, do compromisso espírita? A gente está matriculado nessa doutrina, será que é só para se preservar? E o outro? Né? E aquele que está precisando? E aquele que depende de nós? E aquele que não está participando das reuniões porque não tem acesso à informática? E essa série de senões, né, que estão no caminho dessa pandemia. Isso me incomoda bem. Vocês falando isso tudo ainda me incomodou mais ainda. Me deu uma inquietada boa. Vamos refletir, é para refletir. Eu cá com os meus botões, lá no Antenor, já tenho sugerido que o trabalho veio para ficar. Sim. Porque tem muita gente que nunca foi no Antenor e hoje são assíduos nas reuniões online que a gente está fazendo. Gente que mora em Banguela, Lengo, em Campo Grande, eles não vão no Antenor nunca. Então, eu já cheguei a uma conclusão, tenho sugerido lá no Antenor isso, que quando a gente voltar presencial, tenha também a reunião online. Ou ao mesmo tempo, ou no mesmo dia, ou no outro dia, não sei. Porque essa pandemia, egoisticamente, foi muito bom. Porque eu consegui botar meus irmãos, todos, quase todos, a ouvirem os estudos e as palestras. Coisas que eles nunca fizeram, então admirado, e eu estou conseguindo livro. No fim da vida, eu estou conseguindo tornar a minha família mais esclarecida. Porque Maravilha. até então eles me tinham como guru, mas não queriam vir comigo, mesmo porque moram longe, tudo diferente. E aí, com esse negócio, lidando pelo Zap, minha família está toda lá. Então, se acabar a reunião online, eles não vão sempre, mas não vai não é porque não quer. Eles moram em Campo Grande. Outro mora em Bangu, outro mora em Realengo, mora na Barra. E a gente vai... Então, é a minha sugestão. Eu concordo com a Carminha, a gente até pode pensar isso em voltar presencial, porque há aquelas criaturas que estão tolhidas de assistirem a online, por isso ou por aquilo, e também o abraço, a fraternidade, né? A Estel na cantina, tudo isso do crescimento. Mas aquele que não pode ir, a reunião online, eu acho que nessa altura do campeonato, não dá mais para tirar. Então, vamos contornar. Lá no Adão, por acá, aos sábados, eles fazem online e ao vivo. Então, eu estava lá e meus irmãos estavam assistindo. Que eu passei para eles o endereço, ele faz online ao vivo. Quem está lá, assiste lá. E quem não está, assiste. Ele só entra 30 pessoas, ele fecha o portão, dá um papelzinho. Enfim, são ideias, as coisas vão... A gente, na verdade, essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas e para mostrar que realmente nós somos iguais perante a lei divina. Veio mostrar... Eu nunca pensei em aprender a mexer nisso aqui que estou tentando mexer. Então, sempre traz alguma coisa de bom, né? Agora, os nossos irmãos da área de saúde são verdadeiros mártires. São maravilhosos. Admiro muito e oro sempre por todos eles, porque é a linha de frente do negócio. Batista, o Berlim também está aguardando, tá? Para falar. Pode falar. Para ajudar aí a Carminha, né, a ter mais dor de cabeça,
Em 11 de março de 2011, aconteceu o tsunami do Japão, né? Porque o da Indonésia foi em 2004. E quando aconteceu o tsunami no Japão, atingiu uma usina nuclear chamada Fukushima. E foi um desastre violento. Muito bem. Decidiu-se, então, que precisava se intervir. Porém, aqueles que iriam para lá estariam forçosamente já, mesmo que estivesse com toda a proteção, mas já a radiação era muito forte. Então, aconteceu um fato inusitado, porque os que estavam trabalhando à época já eram todos jovens. Então, aqueles que estavam aposentados em casa, que estariam agora seguros, que não estariam lá, se reuniram e disseram, não, quem vai somos nós. Porque já estamos idosos, já estamos no último quarto de milha e vamos nos doar. Os que estão lá agora são muito jovens, têm muita vida pela frente, tem muito ainda. Então, quer dizer, daí originou-se o filme Fukushima. Então, Carminha, fica para nós essa grande pergunta, será que esse não seria o grande legado nosso? Será que a gente agora, que pode realmente fazer a grande doação, quando muitos não podem, a gente está com medo de quê? Da única coisa que a gente sabe que não existe, que é morrer? A única coisa que nós, espíritas, temos certeza que não existe, né? Que é a morte, que só existe vida depois da vida. Nesse momento da gente dar o nosso quem onde diz, não, é óbvio que a gente não vai ser insensato, imprudente de forma alguma, senão estaríamos aí pecando contra a própria vida. Mas será que não é esse o momento? De quem acha que é o momento? E não tem nada, assim, eu entendo, né, que para alguns nós vamos, por exemplo, entender que aqueles engenheiros nucleares de Fukushima foram verdadeiros mártires, mas se perguntados a eles, eles dizem, não estou fazendo mais do que minha obrigação. É o meu país, é o meu povo. Então, esse sentimento de união é muito mais forte do que, não o amor à própria vida, mas o amor à vida. E como diz aí, né, tá aí, a tela ainda está aí, renunciando-me a mim, perderás as vantagens do reino dos céus, enquanto que tudo que houver perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem. O prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. E aí, agora... Nós já estamos próximos a voltar. As vacinas estão já aí. Daqui 2 meses a gente vai ter condição já de voltar presencial, sem abandonar essa que eu acho que veio para ficar. Mas eu acho que já tem gente aí que já está com a vacina. Já. Eu estou perto de tomar, estou com 80 anos, daqui a pouco eu estou começando. Mas vamos seguir, porque o tempo está andando aqui. Conclusão. A perseverança em nossos propósitos traz o sentimento do dever cumprido. Assim, em qualquer qualidade, lembremos de Jesus, da frase que Jesus nos disse: não tema, crê. Não tema, crê. Então, crer nada mais é perseverante, confiança, fé. Eu confio, eu acredito, eu persevero, eu creio. Como nos traz a página de rosto do Evangelho, a fé raciocinada. Então não vamos crer em absurdos materiais, que coisas materiais não interferem em coisas espirituais. Mas crer que podemos perdoar, que podemos amar, que podemos servir, que podemos, dentro da limitação de cada um, eu posso, eu quero, eu creio. E quando a dor nos visitar, quando as dificuldades nos aparecer, referenciemos Sai Baba.
que ele diz para nós: recebo, aceito, confio e agradeço. Então, eu recebi esse convite de vocês, aceitei, e agora estou agradecendo pela oportunidade que me foi dada. E deixo para nós essa frase: perseverança, a fé que nos move. Não há outro caminho. Fé que nos move. Então, que a paz, a harmonia, amor ao próximo sejam as lutas que hão de nortear os nossos caminhos durante a próxima semana e os próximos dias em que tivermos essa oportunidade. Não perca nunca a disposição de servir. Mesmo que ninguém compreenda, que não te entenda, seja você quem faz as coisas. Na oração de São Francisco, que a gente possa entender que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. Muito obrigado, muita paz. Júlio Filho vai falar, tá, Batista? Pois não. Bem, meus amigos, ele tirou aqui, mas o último slide, aí eu queria passar aqui o slide do Batista. Compartilha aí, Batista, por favor, o último slide que ele está se referindo. É o da conclusão? Tome a cruz, é esse? Ou da conclusão? Da conclusão. Conclusão. Ok. Perseverança, a fé que nos move. E aí a gente lembra, e nós não podemos esquecer disso, que do contexto, né, em que se dirigiu aí as ponderações não, mas os argumentos aí no finalzinho do nosso estudo, do trabalho do Batista, me veio aqui também o ímpeto, né, de dizer que a gente não pode esquecer que a fé é ação. Não é? A fé sem obras é morta. Fé é morta. É ação. São obras. Fé sem obras é morta. Então, que isso possa robustecer a nossa reflexão relativamente aí, então, às falas finais que eu considerei, eu reputei muito positivas diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando atualmente. Nós estamos nos encolhendo diante da situação. E, como você mesmo disse, Batista, o vírus está aí, vai ficar. Está aí para ficar. Então, nós temos que aprender a conviver com a situação. Nós não podemos, como ressaltou a Carmen, nos omitir, ficar encolhidos dentro de casa, achando que... Não, a gente precisa colocar a nossa fé em prática, tornar a nossa fé em ação, transformá-la em ação, porque fé sem obras é morta. Tenho dito. Isso aí. Exatamente isso aí. Marcelo Berlim. A fé... Deixa ele comentar. Desculpa, Batista, pode concluir, depois ele fala. Não, vai, Marcelinho, pode ir. Vai, Marcelo. A gente que está vindo nesse estudo, Batista, você talvez não saiba, e alguns que estão acompanhando a gente aqui, que não estão frequentando com assiduidade, lá atrás a gente começou essas quartas-feiras falando sobre o tema esperança. E depois nós caminhamos para resiliência, capacidade de aprender, né, na dificuldade. Agora a gente entra na questão da perseverança. E o próximo estudo que vai ser feito pela nossa amiga Eliane vai ser fraternidade. Então, essa conclusão, esse encadeamento leva a gente a nos raciocinar dentro dessa pandemia, dentro dessa situação. Então, esperança, resiliência, aprender, perseverar. E a gente, na semana que vem, vai estar falando sobre fraternidade, né? Que é o ato, né, de ser fraterno, de ser irmão. Então, eu acho que
a conclusão, não tema, crê e segue adiante, né? Quase que Jesus dizendo, olha, levanta e anda, porque eu estou com você até o final dos tempos. Então, acho que isso é muito importante aí para reflexões, não só de hoje, não só desse momento, mas de uma vida inteira. Verdade, isso mesmo. Levanta-te e anda. Nós como precisamos, hein? É isso aí. Foi ótimo, Batista, como sempre. Bom, nós temos ainda um tempinho, né? Não sei se os companheiros, mais alguém gostaria de falar alguma coisa, o pessoal que ficou quietinho, gostaria de contribuir ou a gente finaliza? Se ninguém quiser, eu quero falar mais um negocinho também, que eu achei descompartilha para a gente ver as carinhas de todo mundo. Batista, descompartilha então, por favor. Marcelo vai fazer a contribuição, aí depois a gente vai finalizar, né, com a oração da Carmen, tá? Pode falar, Marcelo. Me chamou muita atenção que esse tema eu já estava conversando aqui em casa mais cedo, como definir, como conseguir identificar a teimosia da perseverança. E me chama a atenção quando o Batista diz, olha, a teimosia é quando você não ouve ninguém, quando você está refratário, quando somente a sua ideia é certa. O perseverante é aquele que tem a noção de que ele tem apenas parte da verdade. Ele não tem toda a verdade, senão ele não estava numa discussão, ele estava num caminho mais tranquilo. Então, que a gente possa perseverar escutando o outro, tendo a certeza absoluta que a gente só detém uma parte da verdade, que a verdade absoluta é só com Deus e Jesus. Então, a nossa teimosia, ela deve ser um ponto vermelho, do tipo, caramba, só eu que estou certo, está todo mundo errado, eu preciso escutar um pouco mais. Então, eu gostei muito, porque me sinalizou onde eu sou mais teimoso e mais perseverante, entendeu? Isso aí, gostei bastante. Aqui falou uma coisa interessante, que o que preocupa ela é a omissão. Isso é um perigo. É como diz lá na questão, não me lembro agora do Livro dos Espíritos, que os bons, o mal predomina sobre os bons por omissão dos bons. Quer dizer, falta o quê? Perseverança. A omissão é terrível. E também sair da zona de conforto, né? Às vezes dá trabalho, né? Ter que se movimentar, porque quando sempre me incomoda quando eu ouço, né, que falta vontade, né? A gente às vezes se acha tão, né, cheio de vontade, mas às vezes faltam ações, né, para que essa vontade aconteça, né? Se torne ação, né? E que faça com que as coisas caminhem e que a gente chegue lá. Então, às vezes a gente quer, mas está aqui quietinho esperando. Poxa, estou cheio de vontade, mas não quero dar um passo à frente para poder. Céu não cai, né? Não é? Fazer as coisas cai do acontecerem. Céu, não cai. É verdade. É a tal da diferença entre esperar e esperançar, né? Acho que é o Cortella que fala isso, não é? Verdade. Que esperança não é ficar esperando, né? É esperançar. É acreditar que é possível, mas é a luta. Fazer acontecer. É isso. Então, como ninguém mais levantou a mãozinha, ainda dá tempo, hein, gente, de contribuir. A gente pode ouvir uma música, né, para poder concluir o nosso estudo. E tem uma música que ela é muito importante para a gente, que ela fala da nossa doutrina, né? Quanto a doutrina espírita nos auxilia, né? E vem mostrar para a gente, trazer todos esses ensinamentos, né? Nos levar às reflexões. Então, eu vou colocar a música do Carlinhos Conceição, que fala Doutrina de Luz. Deixa eu ver se...
Um minutinho. De revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário, doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa, doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário, doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa, doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa, doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa.
Senhor Jesus, depois de um encontro como esse, Senhor, só nos resta te agradecer por essa doutrina de luz na nossa vida, Senhor, que nos esclarece, que rasga os horizontes para nos mostrar os caminhos, Senhor. Que nós possamos estar atentos, Senhor, para que a perseverança no bem, em tudo que temos aprendido com essa doutrina maravilhosa, Senhor, possa estar presente na nossa mente, na nossa caminhada, Senhor. Porque realmente são chegados os tempos, como o cantor nos diz, de cumprirmos a promessa que fizemos ao nos alistarmos nas fileiras dessa doutrina maravilhosa, Senhor, que nos resgatou nessa vida, Senhor, para atitudes melhores, porque mostrou para a gente o caminho do bem, mostrou para a gente a importância de seguirmos a lei divina, clareou para a gente, Senhor, porque Tu nos dizes sempre para fazer o bem, porque o bem é tudo o que precisamos fazer para alcançar a tão sonhada felicidade, Senhor. Então, Senhor, que possamos manter nossos ouvidos abertos, nossa atenção às verdades dessa doutrina, que possamos manter, Senhor, o copo com a boca para cima, porque pedimos, Senhor, o amparo. Mas quantas vezes, Senhor, nós mesmos fazemos ouvidos mocos e não conseguimos atentar para as mensagens que chegam aos nossos ouvidos a cada instante. Não conseguimos, Senhor, alcançar o tamanho da Tua misericórdia, que se derrama sobre nós a cada passo, Senhor. Então, Jesus, que possamos estar atentos, porque os mensageiros do bem estão do nosso lado o tempo inteiro, porque a Tua misericórdia se derrama a cada passo, Senhor. Que possamos estar em condições de receber, Senhor. Que possamos sintonizar com as esferas mais altas para podermos receber as orientações e sabermos como agir diante dessa pandemia, Senhor. Perseverando realmente no bem, no que é importante para nós e para os outros, Senhor. Porque Tu nos ensinaste que o outro é o caminho. Por isso nos disseste para amar ao próximo como a nós mesmos. Então que possamos, Senhor, agir assim, atentos aos Seus ensinamentos. Seja conosco, Senhor, ampara-nos, socorre-nos nas nossas fragilidades, nas nossas imperfeições tão grandes, Senhor. Estende a Tua mão compassiva e misericordiosa sobre cada um de nós, habitantes desse planeta azul, Senhor, esse planeta escola, onde viemos para aprender, e que possamos, Senhor, chegar ao termo da jornada, com a consciência realmente do dever cumprido. Muito obrigada, Senhor. Permanece em cada coração, agora, em todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Desfaz a gravação. Muito obrigada. Quero agradecer, né, para a gente finalizar, o nosso grande amigo Joaquim Belisário Batista, que sempre nos auxiliou no presencial e agora, né, no virtual, que já está aí ficando craque. Então, a gente te agradece muito pela mensagem de hoje, pelas reflexões de hoje, né, que foram muito, que acrescentaram muito para a gente, tá? Que a gente possa estar junto outras vezes, né? Se quiser. Tá bom? Uma boa noite a todos. Nós estaremos aqui. Quer falar, Batista? Pode falar. Não, só dar um forte abraço em todos, muita paz e sempre. Muito obrigada mesmo.
Então, que nós tenhamos uma boa noite. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui novamente com outro tema do Evangelho, né? Mais uma bem-aventurança, e estaremos juntos, se Deus quiser.